As empresas Cipla e Interfibra, duas das grandes indústrias de Joinville, principal cidade do estado de Santa Catarina, há anos não recolhiam para a Previdência Social nem mesmo o que descontavam dos trabalhadores. Não pagavam salários em dia, não recolhiam encargos sociais, impostos e nem pagavam fornecedores. Desde janeiro de 2002, os salários eram pagos na razão de R$ 30 a R$ 50 por semana. Em janeiro, uma tentativa de greve explodiu na fábrica, mas, sem direção e sem comando, resultou em cerca de 140 demissões. Em outubro, tudo foi organizado de outra forma. Após várias manifestações pelo pagamento dos salários atrasados e do 13º salário e pela regularização do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, que não é depositado há 5 anos, os trabalhadores da Cipla Interfibra decidem entrar em greve a partir do dia 24 de outubro, 3 dias antes do segundo turno das eleições presidenciais de 2002. Um dia antes, havia sido entregue uma carta ao candidato a presidente Lula em Florianópolis por uma delegação de 90 operários. Esta carta expressava a solidariedade dos trabalhadores com a candidatura petista e pedia a Lula que ajudasse a resolver o problema para manter os empregos. No dia 29 de outubro, o governador eleito, Luiz Henrique da Silveira, do PMDB, se encontra com os trabalhadores e promete ajudar. Durante 8 dias, os trabalhadores, homens e mulheres, sofreram todo tipo de pressão, violência policial com gases e cacetetes. Apesar da repressão, os piquetes só aumentavam em número e atividades, e a solidariedade popular crescia com diversas manifestações, em especial com doações para o fundo de greve. O dinheiro arrecadado é usado na compra de alimentos e passes de ônibus. Durante as negociações, o comando de greve consegue o apoio dos vereadores, do Ministério Público Federal e Estadual, do prefeito e do governador eleito Luiz Henrique da Silveira, além do deputado estadual Francisco de Assis e do deputado federal Carlito Merz, ambos do PT. O vereador do PT, Adilson Mariano, tem um importante papel no apoio e sustentação direta da greve. Conseguiu aprovar na Câmara Municipal uma comissão especial parlamentar para ajudar a resolver a questão. Ao final, os patrões reconheceram que não tinham mais como pagar os salários e os débitos trabalhistas e previdenciários. A empresa estava completamente endividada, com centenas de ações judiciais, todas as máquinas e o patrimônio penhorado judicialmente. A Cipla e a Interfibra, que já chegaram a ter 6.000 operários trabalhando, estavam prestes a fechar. Sem saída, os patrões resolvem entregar as ações da Cipla Interfibra aos trabalhadores, que elegem uma comissão de transição para fazer o levantamento das dívidas e administrar a empresa, e é retomada a produção. Os proprietários foram afastados da direção administrativa da empresa. A comissão levantou a dívida da empresa, que chega a 500 milhões, sendo que 80% da dívida é com o governo federal. Foi lançada a campanha para que o poder público estatize a empresa. A luta pela estatização é entendida como o único caminho para salvar os 1.000 empregos. Com a eleição de Lula, os trabalhadores resolvem enviar-lhe uma nova carta, agora como presidente, com 70.000 assinaturas colhidas pelos operários nos bairros, pedindo a Lula que assuma as duas empresas para que o governo receba as suas dívidas e salve os 1.000 empregos. Os trabalhadores elegeram os conselhos de fábrica,
O Conselho é formado por um representante de cada setor e turno de trabalho, com poder de discussão e deliberação. Todos podem expor e defender suas ideias de forma organizada e democrática. Na nova administração da Cipla Interfibra, os trabalhadores conhecem a realidade financeira da empresa através de relatórios e balancetes, além das assembleias. Mais de 2.000 pessoas prestigiaram o ato público promovido pelos trabalhadores da Cipla Interfibra no dia 13 de dezembro na Praça Central da cidade. Trabalhadores e dirigentes sindicais, familiares dos funcionários, estudantes, autoridades políticas prestigiaram a manifestação em defesa dos 1.000 empregos. O ato público demonstrou a preocupação da comunidade de Joinville diante do possível fechamento da Cipla Interfibra, o que afetaria a vida de outras milhares de famílias. A empresa Volvo do Brasil obteve liminar judicial para retirar os moldes de seus produtos da fábrica da Cipla. Acompanhado de policiais militares, o oficial de justiça procurou cumprir a decisão judicial no dia 20 de dezembro. Mas os trabalhadores resistiram. Paralisaram a produção, formaram piquetes nos portões e conseguiram o apoio de lideranças da comunidade. A justificativa da Volvo para pedir ao juiz a retirada dos moldes é que na Cipla os operários literalmente tomaram o poder. No dia seguinte, a Volvo aceita pagar uma indenização em troca dos moldes. Após 10 meses de trabalho, a administração dos trabalhadores conseguiu dobrar o faturamento da Cipla, passando de R$ 900 mil para R$ 1.800.000. Os salários estão sendo pagos em dia desde janeiro de 2003. Houve redução dos acidentes de trabalho e uma economia de R$ 1.200.000 ao ano em energia elétrica. Reposição salarial de 18,5% na data base, em abril de 2003. Redução de jornada sem redução de salários, 40 horas semanais e sábado livre. Os estagiários são todos efetivados com carteira assinada e com salários compatíveis com a função. As zeladoras conquistam piso salarial da categoria e foi reduzido o refúgio das peças na produção. 27 trabalhadores da Cipla e Interfibra, convidados, estiveram reunidos com a Comissão de Fábrica dos Trabalhadores da Ford em São Bernardo do Campo, em São Paulo, no dia 2 de junho. Uma carta de apoio aos trabalhadores da Cipla Interfibra, assinada pela comissão e pelo Comitê Sindical da Ford, pede que o governo ajude a salvar os 1.000 empregos em Joinville. Em Campinas, em São Paulo, a comitiva se encontrou com sindicalistas do setor químico plástico e com trabalhadores da empresa Flasco, do grupo HB, o mesmo a que pertencia à Cipla Interfibra. No Congresso da CUT, em São Paulo, no dia 3, a comitiva participou da abertura e recebeu apoio de sindicalistas das diversas correntes. Faixas e cartazes da campanha pela estatização foram colocados nos corredores, onde transitavam delegados e observadores presentes no Congresso. Na reabertura dos trabalhos, na tarde do dia 4, o plenário do Congresso recebeu com aplausos o relato do companheiro Carlos Castro, que falou da tribuna e pediu o apoio de todos para que o governo assuma as empresas e salve 1.000 empregos. A carta Lula recebeu centenas de adesões. No dia 11 de junho, uma caravana com 350 pessoas esteve na capital federal com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Na audiência, foram entregues as 70.000 assinaturas, pedindo que o governo assuma as empresas.
O governo não pode estatizar, mas vamos fazer o que for preciso para salvar esses empregos, garantiu Lula. Uma comitiva de 10 pessoas foi recebida no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde expôs ao presidente a situação das duas empresas e apresentou a proposta de estatização como única saída para salvar os 1.000 empregos. Lula ouviu o relato e propôs um grupo de trabalho formado por trabalhadores da Cipla Interfibra, Ministérios do Trabalho, Previdência, Indústria, Fazenda e Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O grupo formado vai estudar as condições das empresas e propor uma alternativa para manter os 1.000 postos de trabalho. Depois da audiência, Lula saiu do palácio para conversar com as 350 pessoas que participaram da caravana. O presidente deu autógrafos e recebeu cumprimentos. Cerca de 130 trabalhadores da Cipla Interfibra e convidados participaram de uma assembleia na Flasco, em Sumaré, São Paulo, no dia 12 de junho. No encontro, os 66 funcionários decidiram assumir o controle administrativo, operacional e financeiro da empresa e elegeram uma comissão de 7 membros para executar essas tarefas. Os trabalhadores de Sumaré viviam uma situação bastante conhecida: salários, 13º salário, férias e FGTS atrasados e não depositados, água, luz e telefone cortados. Carlos Castro, Evandro, Betinho e Chico Lessa, do Conselho Unificado da Cipla Interfibra, incentivaram a iniciativa dos trabalhadores e colocaram-se à disposição para ajudar. A empresa passou a integrar o Comitê Unificado de Luta dos Trabalhadores da Cipla Interfibra Flasco para a manutenção de 1.070 empregos. Foi realizado no dia 8 de agosto, na Câmara Municipal de Joinville, o lançamento do Comitê Preparatório e da convocatória da Conferência Nacional em Defesa do Emprego, dos Direitos, da Reforma Agrária e do Parque Fabril Brasileiro. A conferência acontece dias 3, 4 e 5 de outubro em Joinville. Cerca de 140 pessoas prestigiaram o ato. Presentes, o representante do governador, da Prefeitura, da Câmara Municipal, da Central Única dos Trabalhadores, do Centro de Direitos Humanos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, da União Catarinense dos Estudantes e do Conselho de Fábrica da Cipla Interfibra Flasco. A iniciativa da conferência, que está sendo convocada pelos trabalhadores da Cipla Interfibra Flasco, MST e CDH de Joinville, com o apoio da CUT, foi elogiada por todos. Para o vereador Mariano, a conferência vai abrir um grande debate que pode mudar a trajetória do país. Os trabalhadores da Cipla Interfibra Flasco conseguiram, mais uma vez, envolver o Brasil na luta em defesa dos 1.070 postos de trabalho. Esse é o balanço da Conferência Nacional em Defesa do Emprego, dos Direitos, da Reforma Agrária e do Parque Fabril Brasileiro, realizada dias 3, 4 e 5 de outubro em Joinville. A defesa dos empregos foi o assunto principal discutido pelos 531 delegados de 7 estados brasileiros. A conferência recebeu mensagens e moções de apoio de dezenas de entidades do Brasil e do exterior. 2.000 pessoas estiveram presentes na noite de abertura. Na mesa, representantes do Ministério do Trabalho, da Prefeitura Municipal, da Câmara Federal, da Câmara Municipal de Joinville e Florianópolis, da Central Única dos Trabalhadores Nacional de Santa Catarina e de Pernambuco, do Movimento Nacional de Direitos Humanos, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, do Sindicato Unificado dos Químicos de Campinas e Região e dos Conselhos de Fábrica da Cipla, da Interfibra e da Flasco. E os trabalhadores sabem que uma empresa fechada não reabre. Uma empresa fechada é um cemitério de postos de trabalho. E não fomos nós que criamos essa crise.
Nós sabemos que os patrões e os governos que organizam as leis, que organizam a situação econômica do país, os governos que aplicam as políticas que o Fundo Monetário Internacional, que o capital do Banco Mundial, que a Organização Mundial do Comércio impõe em todos os países, esses governos são e foram responsáveis pela crise que atravessa o conjunto da sociedade. Após a abertura da conferência, 700 pessoas, entre delegados e convidados, participaram do baile em defesa do emprego. A realização do evento teve como objetivo a confraternização entre os conferencistas. No dia seguinte, os representantes se dividiram em painéis para discutir serviços públicos, Parque Fabril, direitos humanos, ALCA, trabalho regulamentado e reforma agrária. O resultado das discussões e propostas foi debatido pela plenária. Dos 6 painéis temáticos, 35 resoluções foram tomadas, entre elas a articulação com as organizações populares para a realização de uma marcha nacional a Brasília, em defesa do Parque Fabril, do emprego e da reforma agrária. Plebiscito oficial contra a ALCA. Elaboração e reprodução de 1 milhão de cópias da Carta aos Trabalhadores do Brasil, para que todos conheçam a luta contra o desemprego na cidade e no campo. Organizar uma delegação nacional de sindicalistas para ir a Brasília, exigir do presidente Lula a estatização da Cipla Interfibra Frasco. Para encaminhar as resoluções, foi criado o Comitê Nacional de Continuidade da Conferência, com 32 entidades de 7 estados, aberto a outros companheiros. A conferência foi vista como uma importante etapa na defesa dos empregos da Cipla Interfibra Frasco, assim como na defesa de outros milhares de postos de trabalho fechados por causa da destruição do Parque Fabril. Lideranças políticas e sindicais levarão para suas bases a discussão travada na conferência. E como exemplo, diziam alguns, a atitude corajosa dos trabalhadores da Cipla Interfibra Frasco, que tiveram a compreensão política de ocupar a fábrica para defender seus empregos. A luta é difícil, mas nós temos que continuar de cabeça erguida e lutando, pois não há outro caminho. Nossa luta faz parte do processo tumultuoso que vivemos de destruição do Parque Fabril brasileiro. Situação que a Argentina já vive com mais de 2.400 empresas abandonadas por seus proprietários. E que o Brasil vai conhecer bem se continuar a vigorar os acordos com o FMI e a implantação da ALCA. A questão do emprego já é a principal preocupação dos trabalhadores. A luta para que o governo federal garanta os 1.070 empregos precisa do apoio de todos os que não querem que o mundo afunde na barbárie. A luta para que o governo federal assuma as empresas será duríssima, mas é a única que pode permitir salvar os postos de trabalho da Cipla Interfibra Frasco. Os trabalhadores estão conscientes disso e determinados a ir até o fim.